Papo Mineiro hoje, numa prova de cozinha mineira, com a gastrônoma Galdina Menezes, técnica em contabilidade, técnica em raio-x, graduada em gastronomia pela UNA. Empreendedorismo pela Fundação Dom Cabral, no projeto 10.000 Mulheres Empreendedoras. Agroecologia pela Prefeitura de Belo Horizonte. Atuou como instrutora de formação profissional em unidades móveis por 26 anos no Senac Minas. Também foi empresário no setor da moda. Nós vamos ter muita história, hein? Participou de vários festivais gastronômicos em Belo Horizonte, Diamantina, Congonhas, Sabará, Sargento e Igarapé, ao lado de vários chefes. E está sempre presente na frente da gastronomia mineira desde 2016. Seja bem-vinda, Galdina. Bom dia, Hernani. É um prazer estar com você, viu? E bom dia a todos também. Vai ser muito bom. Claro, ouvir sua história, suas passagens, sua trajetória de vida vai ser de excelente, vida. né, Galdina? Porque de vida, é de vida. A nossa história é de vida. É de vida. Sim, né? Estamos aqui vivos, temos história e temos história também para o futuro. Sim, com certeza, se Deus quiser, né? Então a gente tem vários ciclos na vida, né, Hernani? Às vezes fecha um, abre outro, né? Isso. E eu tive essa passagem de vários ciclos, tá? Isso, ótimo. Então vamos lá. Onde é que você nasceu? Por que você foi caminhando nessa vida até chegar na cozinha mineira? Então, a história começa, né? Meu nome é Maria Galdina da Conceição de Menezes. Aí houve um erro, porque era para eu ser chamado Maria da Conceição Galdino, que é o sobrenome, né, paterno. Aí lá na época, acho que meu pai, ou não sei quem, errou do cartório e registrou errado. Depois eu ganhei o Menezes, coloquei o Di, na época que usava muito colocar da, o Di, né, do ex-marido, e estou com ele até hoje, né, com o sobrenome. E eu nasci na cidade de Crucilândia, Minas Gerais. E antigamente a estrada que ia para São Paulo passava dentro, né, da cidade de Crucilândia, tá? E depois, quando eu estava com 5 anos, a minha família mudou-se para Oliveira, e lá eu falo assim, que eu vivi toda a minha infância, adolescência, né, a parte da adolescência, depois uma parte da idade adulta também, né? Gosto demais daquela cidade. Adoro aquela cidade. Eu falo que é Princesinha do Oeste, né, que é chamada Oliveira, né, a Princesinha do Oeste. E eu tenho uma paixão muito grande por Oliveira também, né, porque lá eu vivi, minha família ficou lá muitos anos, depois meu pai faleceu, a minha mãe mudou com meus irmãos também para Boa Esperança, hoje moram quase todos em Boa Esperança, também no sul de Minas, né, e lá em Oliveira eu vivi essa parte da infância, e eu falo que tem uma historiazinha assim, porque como começou a minha paixão pela comida, pelo alimento, pela gastronomia hoje, né? Porque tudo vai mudando. O meu pai era caminhoneiro, ele foi caminhoneiro, né? E depois de um tempo lá em Oliveira, ele resolveu montar uma banca de verdura, para vender verduras e legumes, numa pracinha. Colocou lá um caixote, um pôr de madeira, e começou a colocar ali verduras para vender. E aquilo ali foi crescendo. Então, como caminhoneiro, ele vinha em Belo Horizonte, pegava os legumes, né, hortifruti, e vendia nessa pracinha lá. E foi aumentando o número de pessoas. E na época, depois de uns anos, os prefeitos lá gostavam, todo mundo gostava muito, e ele se idealizou a abrir, construir o mercado municipal de Oliveira. Então, ele foi o precursor, né, da construção do mercado. Então, lá ele teve também várias bancas, na época chamava bancas, que era loja, né? E aí ficou lá muitos anos. Depois teve um período de falência e tal, mudamos para Belo Horizonte, depois não deu certo, voltamos para Oliveira. E com 18 para 19 anos, eu fui trabalhar no hospital de Oliveira, tá? Mas nesse inteirinho também vem aquela coisa assim da minha mãe, né? Quem era minha mãe? A minha mãe era costureira, quitandeira, fazia quitanda para uma família nobre de Oliveira na época, né? Que delícia, e né? Hein? As quitandas são uma delícia.
E eu gostava muito, assim, de acompanhar, né, de ajudar minha mãe e tudo. Então, naquela época, assim, na minha casa matava-se porco, carneiro, eu lembro de tudo que tinha, né, como criança ali. E eu ajudei muito a minha mãe. Mas a minha paixão maior foi porque do lado da minha casa morava uma senhora, que eu, né, chamava-se Dinha Lázaro, a gente chamava ela de Dinha Lázaro, que era a quitandeira da cidade e a cozinheira oficial do palácio, lá tinha, né, chamado palácio, né, do padre lá, do bispo. Então, todos os eventos grandes que tinham na cidade, a Dinha Lázaro era cozinheira, sabe? A ida de governador, né, Oliveira é uma cidade política. Então, quando iam essas autoridades para Oliveira, e a Dinha Lázaro era que fazia. E a gente morava um do lado da outra, não tinha nem cerca que dividia os terrenos, e a gente batia para a casa da Dinha Lázaro. Então, lá eu aprendi com a Dinha Lázaro a fazer as roscas rainhas, rosquinha de nata, né, fazer os jantares também, a gente ajudava, né, e tinha uma coisa que até hoje meus filhos lembram também, da bala delícia da Dinha Lázaro. Então, nos aniversários, a Dinha Lázaro fazia aquela bala delícia que eu falo que eu já comi várias, já fiz de vários cursos para tentar ver qual que é a diferença. Existe, sim, uma diferença, sabe, da bala da Dinha Lázaro para as de hoje. E eu fiz, durante muitos anos, eu fiz bala delícia. Só que hoje eu não dou conta mais de puxar, porque a gente puxava na mão, né? Era 1 quilo de açúcar puxado à mão. Então, assim, teve essa paixão. Então, encerrou um ciclo, porque eu tive de trabalhar, na época, eu precisava de trabalhar, e o Hospital de Oliveira estava precisando de alguém para trabalhar no raio-x. Aí, sem curso, sem nada, eu fui, e os médicos falaram, não, mas eu era tão franzina, eu pesava 42 quilos. E os médicos falavam assim, gente, mas essa menina não vai dar conta de trabalhar no raio-x. Hernani, eu, assim, me desdobrei para aprender a mexer com o aparelho, que era um aparelho alemão na época, né? E ali eu cresci no raio-x, sabe? Eu fui chamada lá em Oliveira, até hoje, os antigos falam, menina do raio-x. Eu fazia todas as radiografias sozinhas, e tinha, se eu vou até citar nome, porque eu devo muito a essa pessoa, doutor Firmino Rego, que foi o dono, hoje é o filho dele que toca, né? Uma empresa, né, de raio-x em Belo Horizonte, que é a Conrad. Doutor Firmino foi o dono da Conrad, né? Hoje está na mão do Francisco. E ele veio a falecer, né, muitos anos depois ele faleceu. Mas eu vinha trazer as radiografias para ele dar o laudo. Então, quando tinha futebol em Oliveira, um jogador quebrava o braço, era eu que tinha de ir para o raio-x para fazer, olhar o que tinha dado, chamar o médico, mandar, sabe? Era aquela coisa assim. Então, foi um ciclo fechado dentro do Hospital de Oliveira, durante muitos anos, 5 anos, né, na verdade. Aí, eu engravidei e tive que sair do raio-x. Aí foi criado um novo ciclo da minha vida, durante muitos anos e tudo. Aí, quando a minha filha estava com 2 anos, eu fui trabalhar no SENAC, como instrutora de formação profissional. Também sem formação acadêmica, porque eu cursei, né, o técnico antigamente usava técnico de contabilidade, né? Oliveira não tinha faculdade era em Divinópolis, eu não tinha como fazer faculdade em Divinópolis, que era de Direito na época, ou então Belo Horizonte. Então, né, não pude estudar na época. Desculpa, é onde eu falo assim, que os sonhos, eles são guardados, mas um dia são realizados, né? E aí eu fiquei, durante esse tempo, né, no SENAC, na formação profissional, fui contratada como instrutora de formação profissional, por unidades móveis. Em 79 para 80, eu fui a primeira mulher a trabalhar dentro do quartel da Polícia Militar. Não tinha polícia militar na época, feminina, né, na época. Eu fiz toda a formação dos militares, eram 5 turmas de cabos, uma turma de oficiais e uma turma de filhos de oficiais, no curso de datilografia, para a formação do Copom, em Belo Horizonte. Que ótimo, que ótimo. Então, eu fiz aqui outro ciclo, né, que não tem ligado à gastronomia. Então, deixei a gastronomia quietinha. E ali no SENAC eu trabalhei na Cruz Vermelha com a formação de jovens, durante muito tempo, na época do padre
Sérgio Palombo de Magalhães, né? E aí eu trabalhei em vários lugares, FEBEM, Cruz Vermelha, Cezam, Curumim, cidade do interior, né? Quando precisava, viajava para o interior também. Então, no Senac eu fiquei 26 anos. E aí me aposentei. Forçadamente me aposentei. Saí do Senac, fiquei um tempo parada, eu tive um probleminha sério de saúde depois, e logo em seguida eu abri uma loja de calçados, que era representante de uma grande fábrica que tinha no estado de Minas. Eu fiquei na loja durante muitos anos com calçados, comecei com calçados, depois passei para roupas, bolsas, semijoias, e fiquei muitos anos nesse ramo da moda. Então, acompanhava aí as tendências da moda, no Minas Trade Preview, então participava, como hoje eu gosto de participar, por exemplo, da gastronomia, nem tudo, os workshops, tudo que tem, eu estava presente. Então, acompanhei muito na moda. Como é que chamava a loja? Como é que chamava a loja? Galdina Menezes Calçados e Acessórios. E durante o período da loja, teve em Belo Horizonte, o Hernani, um concurso, que não era um concurso, da Fundação Dom Cabral, para escolher 1.000 mulheres no estado de Minas Gerais. Ou seja, eram 500 em Minas e 500 em São Paulo, 500 pela Fundação Dom Cabral e 500 pela Fundação Getúlio Vargas. E aí eu me inscrevi, falei, vou me inscrever, tinha umas provas para fazer, tinha umas entrevistas e tal, sem muita esperança até. E eu fui uma das escolhidas, das 500 mulheres em Minas, tá? E na Fundação Dom Cabral eu fiquei 2 anos fazendo esse curso na Fundação e com a loja. Quando foi em 2012, por um problema pessoal, eu tive de fechar a loja. Aí encerrei o ciclo da moda, né? E aí o Patrick, que é esse, né, que eu te apresentei, falou assim, vamos no Festival de Gastronomia de Tiradentes. Começou do maior. Começou do maior. Começamos do maior. Vamos pro festival. Você gosta, isso que você gosta de fazer, vamos começar indo no festival. E lá no festival tinha um festim, um lugar lá, e nós fomos convidados a ir nesse festim. E quem que eu encontro no festim? A Rosilene Campolina e Dona Lucinha. Então, nós passamos uma noite, a Rosilene estava sendo, né, a chefe, né, do festim, juntamente com a Dona Lucinha, e a neta da Dona Lucinha. E nós sentamos à mesa, todo mundo e tal, a Dona Lucinha contando, declamando as poesias dela, né, e começamos aquela conversa à mesa sobre a gastronomia, sobre a cozinha, a idealização de sonhos e tudo, né? E a Dona Lucinha, mas a Rosilene me encorajaram demais a fazer, né, o curso de gastronomia. E, na época, ainda não estava encerrado totalmente o meu ciclo, tive uns probleminhas pessoais e tudo. Num dia, o Patrick falou comigo, não, vai fazer sim, você vai estudar. Você nunca teve oportunidade, agora você não tem compromisso com mais nada, vamos estudar. Aí eu procurei dentro das faculdades, né, e fui na UNA. Aí, chegando na UNA, eu fui entrevistada, né, por um grande mestre, eu falo que é o mestre que eu tive, e que me encorajou muito, que trabalhou também no Senac, que foi o Puyat. Por isso que ele falou que eu fui aluna dele, né. Então, eu fiz a prova e já comecei. No mesmo período, já comecei a fazer o curso de gastronomia na UNA, e eu fui a mais idade, né, a mais velha das 3 turmas da UNA na época. Aí não foi fácil, né, eu estava com 64 anos. Idade não é problema, querida. Pois é, mas assim, parece, né, não é o etarismo, mas... Aí tive uma série de dificuldades, inclusive com a tecnologia, né? Porque a gente tem dificuldade mesmo, né? Os trabalhos, elas jovens e tudo, mas assim, foi um período muito bom mesmo, sabe? E aprendi muito com os meus, né, meus professores e com os colegas também, mais jovens, e sempre
fui indicada, né, para trabalhar nos festivais. Então, eu me lembro do primeiro festival mesmo que eu fui, que eu viajei, lembrei de Unidades Móveis, que foi Diamantina. Uma turma de jovens e eu conduzindo, né, juntamente com outros chefes, e foi muito bom. De lá, depois participei do Festival de Sabará umas 3 ou 4 vezes, fui indicada para ser jurada, né, no Festival da Jabuticaba. Depois veio Congonhas, né, Festival da Quitanda em Congonhas. Aí outros também festivais que nem mencionei, assim, mas sim, teve vários. Eu vi você em Garapé. Igarapé, exatamente, teve Garapé, né? E aí depois também, durante um período, né, desse período da faculdade, também aconteceu aí a Casa Cor. Aí na Casa Cor eu fui e atuei junto com vários grandes chefes, tudo, e fui, graças a Deus, muito elogiada na época, né? O pessoal achava assim que, né, já senhora, a cabeça já estava começando a branquear toda, e eu ali, né, e servindo os jantares da Casa Cor, na época a gente fazia os jantares, né, lá. E também participei juntamente, aí, não sei se pode estar citando tantos os nomes, né, mas eu gosto de dar nome aos bois, né, com Léo Paixão nos projetos dele social também. Aquele de jantares para os idosos, né, teve um lá no Nicolau, depois teve na Mineraria, todos eles eu participei, sabe, os 3 que ele fez. Eu adoro a Casa Cor, né, eu acho que é um evento fantástico. Exatamente, muita coisa bonita a gente se vê, que só coisa bonita, né? Na verdade, principalmente quem gosta de casa bonita, né? E os jantares eram, assim, jantares maravilhosos, né? Sim, concordo. E participava vários chefes na época, não era um só, né? Então, eu trabalhei com vários. Cada dia do Casa Cor era um chefe que participava, né? E a gente dando suporte. Na verdade, assim, eles faziam, mas assim, eu estava ali como auxiliar e que, às vezes, a gente fazia as coisas também, né? Desde aprendendo e ensinando, né? Sim, desde as montagens das mesas, atender o público, né? Servir as pessoas, que é um grande prazer servir, né? É muito bom a gente fazer isso. E o Casa Cor me ensinou muito também, sabe? Aprendi muito com vários chefes, né? Aí, passou um tempo, em 2019, eu tive também umas outras, né, assim, os altos e baixos, e fui chamada por uma amiga minha que mora na Itália para ir ajudá-la. Ela tem uma rede, o esposo dela, né, tem uma rede hoteleira na Itália. Tem um hotel em Veneza, aí tem também, inclusive, tem uma cafeteria na Áustria, e lá em Veneza, na Itália, ela morava em Garda. Então, lá tinha tipo uma pousada em Garda que, assim, eram brasileiros, alemães que iam, né? E eu fui ajudá-la, fiquei lá 3 meses com ela, na Itália, ajudando ela a fazer preparação de café da manhã. Lá não servia almoço, né? Era só café da manhã. Então, a gente tentou, assim, adequar, né, de acordo com a nacionalidade, né, dos clientes, um café da manhã, assim, à altura. Fiquei lá 3 meses. No final do ano, assim que estava chegando o Réveillon, eu falei, eu tenho que ir embora, porque meus netos estavam me cobrando muito. E eu resolvi vir. Foi a melhor coisa que eu fiz. Falei, não, meus netos estão me cobrando, eu já tinha passado meu aniversário lá, em novembro, e vim embora. Quando cheguei aqui em janeiro, as portas se fecharam para a pandemia, né? Então, foi em 2020 começou a pandemia. E a gente ficou em casa, não teve muito o que fazer. Aí eu gosto muito de estudar, sabe, Hernani? Então eu leio muitos livros, principalmente de gastronomia, tem uma coleção enorme, e as lives também, eu assistia muito a live. Falava que tinha a live do chefe X e Y, eu estava assistindo todas. Tá? Aproveitou bem. Aproveitei bem. Aproveito até hoje, né? Claro. Tá? Então é assim, mais ou menos isso aí. E na frente da gastronomia, desde 2016, na época da Marcinha, eu sempre, todas as reuniões, você sabe que você está sempre presente também, né? Eu acompanho todas as reuniões da frente, gosto de estar presente.
Somos fundadores, né? Somos fundadores. Sim, não é porque eu acho que quando você mantém um corpo, aquele corpo tende a fortalecer, né? Então, eu acho que tem que ter essas pessoas mais, né, antigas aí da frente, para fortalecer esse processo da frente, né? Muito bem. Agora, eu quero saber de você o seguinte: como que você vê a comida mineira antes e agora, com esse boom que deu da cozinha mineira? Ô, Hernando, eu te falo o seguinte: a cozinha mineira, eu, por exemplo, já viajei para vários estados, né? Viajei para cidades do interior de Minas, muitas, já fui para fora do Brasil, né? Em vários, Alemanha, Itália, Áustria, Estados Unidos, e eu vou te falar uma coisa: a nossa cozinha é a melhor cozinha que existe, a meu ver. Só que a comida ancestral ainda é a melhor, porque deu esse boom. Então, assim, cresceu muito, está ficando tudo bem que está crescendo, está ficando maravilhoso, muita descoberta, muita criatividade, a tecnologia avançando também na cozinha, né? Então, a gente vê aí o sous vide, essa coisa assim dos aparelhos que estão sendo usados agora. Mas a comida ancestral, para mim, ainda é a melhor, sabe? Então, assim, está sendo muito bom para a juventude hoje, né? Em determinadas áreas, principalmente da cozinha, eu acho que favorece muito, né? E as pessoas comem com os olhos, então a cozinha está ficando, a comida está ficando mais bonita, né? Me colocar assim, a meu ver. Só que o que eu acho é o seguinte, Hernani, os ingredientes que nós tínhamos, né, há um tempo atrás, não são os mesmos de hoje. Infelizmente, a gente tem trabalhado aí com ingredientes que uns chegam até a fazer mal, né? Sim. Então, para a saúde, não fazem tão bem. Principalmente quando eu fiz o curso da agroecologia, né, pela Prefeitura de Belo Horizonte, a gente estudou muito sobre isso, né, sobre o agro, né, o agronegócio, sobre as plantações, sobre o caso dos orgânicos, né, da compostagem. Então, a gente tem visto que, assim, o alimento, o ingrediente, né, base da cozinha, ele não está sendo tão saudável quanto antigamente. Mas eu acho muito válido esse crescimento, sabe, da nossa gastronomia, né? Quando foi para BH receber o título da cidade criativa da gastronomia, eu participei daquele processo todo, né? Eu estive em todas as reuniões, da pesquisa, né? Juntamente com aquele grupo imenso que a gente teve, né, na época. Justamente, isso aí, nós estávamos juntos. Nós estávamos juntos, exatamente. É onde eu te falo, em todo lugar eu tenho um pedacinho meu ali plantado, né? Claro. Talvez não seja tão visto assim, mas assim, em todos, sabe? Eu faço questão de participar. E a gastronomia hoje, eu creio que ela ainda vai crescer mais ainda, sabe? Tem uma parte dela aí que ainda tende a crescer mais. E BH, né, o Belo Horizonte, foi premiada mesmo, é um prêmio, né, para a nossa cozinha. E com isso, Belo Horizonte está sendo muito vista no mundo, não é só no Brasil, né, no mundo. Muita gente procura e fala, gente, qual o segredo? É como dizia Dona Lucia, né, o segredo é o amor. Eu falo com meus netos, vovó, o que você colocou? Eu coloquei amor, né? Nosso tempero maior é o amor, né? Porque se a gente analisar, os temperos são os mesmos, né? Então, tem que saber fazer com muito amor, fazer uma comida gostosa, uma comida boa. Eu acho que não precisa... Temperada, com bastante tempero, né? Porque quando você faz o alimento, você tem que saber se eu estou alimentando o outro. Aquilo vai para o outro, né? Então, é muito importante saber isso. Eu falo que eu nunca... Primeiro porque eu fui fazer o curso, não foi pensando em trabalho, em ganhar dinheiro, em ficar rico, nada disso. Às vezes alguém fala, mas você brinca, 0,800, sempre 0,800. Por quê?
é feito com prazer, sabe? Tem que ser feito com prazer, né? É a alegria do fazer, de alimentar o outro. E se colocar o dinheiro, faz de qualquer jeito, tá bom, não sei o quê. Não, faça com amor, com tempero bom, né? E acho que tende a crescer mais ainda, esse boom, acho que ainda não chegou no topo dele ainda, tá? Pelo que eu acompanho, mas eu prefiro ficar com aquele alimento que eu sempre estive junto dele. Muito bem. Tá? Muito bom. A nossa cozinha, né? Como diz Dona Lucinha, é a cozinha mineira mesmo. Né? Eu adorava a Dona Lucinha, né? Fiz algumas entrevistas com ela, sentava com ela vai cozinhando, vai contando, e depois a gente comia a comida, né? Era uma comida fantástica, né? Então, falo que recitar poesia, né? O mais lindo delas eram as poesias, né? E aí, através delas, assim, eu vinha conhecer, né? Depois, quando eu entrei para a gastronomia mesmo, vinha conhecer a Marcinha, a gente, sim, é muito amiga, né? É uma pessoa muito querida no nosso meio, né? E a cozinha continua... Você conheceu a Nelsa? A Nelsa do Chapuri? Conhecida na Nelsa, conheci, sim. Adorava. Outra, né? Outra carinhosa. Eu falo assim que era minhas amigas queridas, né? Minhas amigas queridas. A gente sentava, o mais gostoso, o mais gostoso do Dona Nelsa é a gente ir no restaurante e vê-la, né, lá entre meio o fogão e ali, andando para lá, andando para cá, e mexe uma panela de um lado e dá uma orientação do outro. Era aquela pessoa, assim, que isso me atraía demais também. E hoje também, graças a Deus, assim, eu gosto muito do Flavinho, a gente... Claro, eu vi os meninos muito pequenos. mesmo. Eu vi os meninos pequenos, né? Então, é muito interessante. É muito interessante isso, né, Galdira? Porque a cozinha nos faz ter amigos. Eu acho que sim, Hernande, faz ter amigos, sim, mas eu primeiro sou muito conservadora, sabe? Principalmente dos amigos, né? E eu vejo que a juventude hoje, eles não se prendem muito a essa amizade, né? Essas coisas. É passageiro, é nuvem passageira, né? Eles veem tudo assim. Por isso que essa comida que está vindo aí, eu acho uma comida velox, sabe? Ela vai passar rápido. Você vê que hoje coloca uma coisa, amanhã já não é mais isso, depois inventa-se outra, mas a nossa cozinha continua sendo a mesma. Sim. Né? Você vê que teve aquela, né, aquela batalha aí pelo tacho, pela colher de pau, né? E que toda a vida existiu e vai continuar existindo, né? Não tem dúvida isso, né? Essa questão. Saudades da moda? Pô, Hernani, eu vou te falar assim, que eu na moda também, eu ganhei muitos amigos, né? Tem muita amizade, tem clientes, assim, que até hoje falam, não foi meus clientes, foram meus amigos. E eu gosto muito da moda também, pela minha mãe ser costureira, né? Ela foi costureira. Então, assim, é o conservadorismo aí, né? A minha mãe era costureira lá em Oliveira e a minha casa vivia cheia de mulheres, sabe? E tem até histórias que, né, não vale nem mencionar aqui agora, mas, assim, falava assim, a Dona Elisa já sabia que todo mundo era para fazer roupa, bordar. Eu aprendi a bordar pedraria com minha mãe, sabe? A minha mãe, na época de carnaval, a gente tinha de fazer as fantasias bordadas, na época de Semana Santa, tinha de bordar aquelas capas enormes de veludo, né? Para as pessoas. Então, eu aprendi a bordar pedraria com a minha mãe, sabe? Hoje eu não bordo mais, assim, né? Só se for preciso, mas, assim, ainda faço alguma coisa. Então, minha mãe bordava também muito. No finalzinho, ela já não costurava mais, ela ficava só bordando. Então, eu gostava muito de bordar também. E aí, a moda é isso aí, né? Às vezes eu vejo aí os grandes estilistas e tudo, alguma coisa que eles fazem, você vê que a moda também deu um boom, né, Hernani? A moda cresceu muito, tem aquela visão da moda de Paris ainda, né? E tudo, mas a nossa moda mineira é linda. Né? Eu fui também fundador da Frente da Moda Mineira. Pois é.
Eu hoje, teve hoje até a reunião da moda lá, hoje eu não podia. Eu sigo a Galdina, eu vou em todos os lugares. Mas é bom, né? Diz que o que não é visto não é cobiçado, né, Dani? Não é verdade? É isso mesmo, né? Temos que ser visto, né? Galdina, e os próximos planos? Fernando, eu sou a pessoa de não fazer muitos planos, eu sonho, né? Porque eu acho que sonhar, a gente tem que estar sonhando todos os dias, né? Eu ainda tenho, assim, vontade de fazer alguma coisa. Você me acompanhou lá naquele dia, não sei se você estava assim, na reunião da moda com a frente, né? Sim. E eu fui e falei, não, eu vou fazer, o Piatti faz, Galdino, faço, né? Então, assim, onde eu puder estar e fazer, eu quero, sabe? Então, assim, o meu sonho é hoje. Hoje, o que eu posso fazer, onde eu posso estar. Eu não tenho aquela, assim, de idealização, de, eu vou para a França, inclusive eu tenho uma irmã que mora lá, para fazer um curso, para vir atuar no Brasil, não. Isso aí não é comigo. Eu quero fazer hoje, sabe? O que é possível hoje, né? Eu falo que o impossível não é um fato, ele é uma opinião. Sim. Isso aí até uma frase do livro do Cortella. Então, assim, não existe nada impossível. Impossível é um fato, hoje. Né? Então, às vezes é impossível para o outro, mas é possível para você. Sim. Não, eu ainda me acho. Porque a pessoa, né, você mesmo ouviu isso, mas será que a Galdina dá conta? Lógico que eu dou conta. Fisicamente, emocionalmente, né, eu ainda dou conta, assim, sabe? Ainda no fogão a lenha, no fogão a gás, nas panelas, nos tachos, nas colheres grandes ou pequenas, sabe? Eu ainda dou conta, sim. Isso aí é uma realidade. Então, eu faço. Não tenha dúvida de que eu ainda dou conta de fazer, sabe? Eu cheguei a trabalhar em festivais de ficar 11 horas em pé, dia e metade da noite, praticamente, fazendo uma coisa e outra e tal, e um chefe falou assim, Galdina, me conta o segredo. Qual que é o seu segredo? O meu segredo é porque eu faço muita atividade física, eu faço caminhada, eu faço tai chi chuan, eu faço pilates, faço ginástica funcional, né? E a minha mente é aberta. Então, não existe preguiça, não existe desânimo, não existe falta de força física. E não só isso, né, Galdina? Alimenta bem e dorme bem. Alimento bem, durmo bem, né? Graças a Deus, eu tenho uma vida saudável. Então, dou conta. Tá? Precisando, querida, é só me chamar. Querido, nosso tempo já até passou, porque a prova está muito boa. Passou um pouquinho, né? Sim. Mas eu não tenho problema isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Hernani, eu falo assim, a mensagem, que são tantos ciclos, né, por onde eu passei, a mensagem que eu digo é o seguinte: a sorte segue a coragem. Tá? Eu falo, porque eu não tenho sorte, que não dá certo, porque isso, tenha coragem. Em frente, vá à luta, sabe? Mesmo que não seja uma coisa que dure aí muitos anos, que seja como eu, vários ciclos, mas siga a coragem, tenha coragem. O que a vida quer da gente, né? É coragem, tá? Então, essa é a mensagem que eu deixo, e essa frase é também do Cortella, né, do Mário Sérgio Cortella, que é um dos escritores também que eu gosto muito de ler. Tá? Ótimo, também gosto bastante. Né? Querida, obrigado, viu? Eu que agradeço, Hernani. Que gostoso esse papo, depois nós vamos ter papos pessoais. Então, gratidão eterna, e tá, por essa oportunidade que você me deu de estar aqui, tremendo as bases, viu? Mas... que nada. As histórias são gostosas, né? Não podem ser detalhadas, que o tempo não dá. Mas é uma vida bem vivida. Sim, com certeza. Obrigada, viu, Hernani? Foi um prazer enorme. Agradeço aí todo o seu público, tá? Sempre aí te ouvindo, porque coisas boas você traz para nós. Gratidão. Ótimo. Obrigado, viu? E um grande abraço. Outro.
Então, tivemos aí a Galdina, que é a Maria da Conceição Galdino de Menezes. Interessante isso, né? Como é que antigamente se trocavam os nomes, né? Eu também não ia chamar Hernani, mas chamo, por causa de... Chega na hora, a pessoa esquece qual era o nome escolhido. Mas é isso mesmo, isso não importa. Importa a história de vida, né? De vida bem vivida. Eu agradeço demais a Galdina. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.